Olá, eu sou o Sábio, sou colaborador aqui do canal do Professor Jalbert com mais uma aula do nosso curso de experimentos com MOSFET. E na aula de hoje eu vou te mostrar como montar o circuito que implementa a porta lógica NAND utilizando o CMOS, beleza? A gente vai montar esse circuito com componentes reais, tá legal? Utilizando um CI, que é o CI CD4007, certo? Esse CI vai ter a tecnologia CMOS e a gente vai poder montar o circuito que implementa a nossa porta lógica NAND, tá legal? Antes da montagem, eu vou te mostrar o diagrama do circuito, certo? Eu vou te mostrar também a tabela da verdade da porta lógica NAND, para que a gente possa verificar o funcionamento do nosso circuito quando a gente for montar ele, beleza? Mas antes de ir para o nosso experimento, eu quero pedir para que você já curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e ative as notificações para estar recebendo conteúdo novo sempre que a gente postar vídeo novo aqui no canal. Aqui no canal do Professor Jalbert você vai encontrar diversos cursos, certo? Tanto cursos práticos quanto cursos teóricos, tá legal? Então não deixe de conferir todos os cursos que você encontra aqui no canal do Professor Jalbert, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante, tá legal? Além de que com sua curtida e sua inscrição, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais e trazer cada vez mais conteúdo, beleza? Bom, os recados estão dados, agora vamos lá para o nosso experimento. Bem, esse aqui é o meu circuito que implementa a porta lógica NAND utilizando a tecnologia CMOS, certo? Eu já te mostrei esse circuito aqui no nosso curso, a gente já simulou esse circuito aqui no nosso curso, certo? Então, se você ainda tem dúvidas sobre como funciona esse circuito, é ideal que você veja a simulação primeiro, antes de montar esse circuito na prática, certo? Mas o circuito é bem simples. Olha só, aqui a gente tem a nossa alimentação, que eu estou chamando de VDD. A nossa alimentação está conectada à fonte dos nossos dois PMOS, certo? Os drenos desses dois PMOS estão conectados e estão conectados aqui também ao dreno do meu primeiro NMOS. A fonte desse primeiro NMOS está conectada ao dreno do meu segundo NMOS e a fonte desse meu NMOS está conectado ao terra, certo? No gate do meu primeiro PMOS e no gate do meu primeiro NMOS a gente vai ter a nossa entrada A, certo? E no gate do nosso segundo PMOS e no gate do nosso segundo NMOS a gente vai ter a nossa entrada B, beleza? A nossa saída, que eu estou chamando aqui de V0, a gente vai tirar desse ponto, beleza? Aqui eu tenho a tabela da verdade da porta lógica NAND, uma tabela bem simples de entender. Estou utilizando aqui duas entradas, certo? E sempre que em uma dessas minhas entradas eu tiver um nível lógico baixo, na minha saída eu vou ter um nível lógico alto, certo? Eu estou representando aqui o meu nível lógico baixo por 0 volt e estou representando o meu nível lógico alto por VDD. Eu estou chamando aqui de VDD a minha alimentação, mas você pode chamar de VCC, certo? Poderia colocar aqui também já qual é o valor da alimentação, certo? Mas eu estou representando aqui por VDD. E aí, tem nível lógico baixo aqui, tem nível lógico baixo aqui, minha saída tem nível lógico alto. Tem um nível lógico baixo aqui, minha saída tem nível lógico alto. Tem um nível lógico baixo aqui na minha entrada B, na minha saída tem um nível lógico alto. E aí, quando as minhas duas entradas tiverem nível lógico alto, na minha saída eu vou ter um nível lógico baixo, beleza? Para montar o nosso circuito eu vou utilizar o CI CD4007, certo? Aqui você tem o diagrama do CI CD4007. Eu já te mostrei na aula passada quando a gente construiu a porta lógica NOT utilizando CMOS, certo? E a gente vai utilizar a mesma lógica daquele circuito. Lembrando sempre que a gente tem que utilizar o pino 14 e o pino 7 como alimentação e terra do nosso circuito, certo? Respectivamente. E com o CI em mãos, como é que a gente vai identificar esses pinos? Pelo chanfro, certo? A partir do chanfro a gente identifica quais são os pinos do nosso CI CD4007, certo? Então, pegando aqui o nosso circuito, que eu acabei de te mostrar, a gente vai comparar esse circuito com o nosso CI, para que a gente saiba quais são os pinos que a gente vai utilizar, beleza? Então, olha só, como aqui a gente tem a nossa alimentação VDD, e a nossa alimentação VDD está aqui no pino 14, então eu já vou utilizar esse PMOS aqui, certo? Em par com esse NMOS, tá legal? E também vou utilizar esse PMOS aqui e esse NMOS que também são um par, beleza? Aí olha só, a gente tem o pino 1 conectado ao pino 14, certo? A fonte dos nossos dois PMOS. O pino 2 conectado ao pino 13, que é o dreno dos nossos dois PMOS, que está conectado ao pino 4, que é o dreno do nosso primeiro NMOS, beleza? A fonte dos nossos NMOS estão aqui conectadas, então o pino 5 está conectado ao pino 8, e o pino 7, que é a fonte do meu segundo NMOS, está conectado ao terra. A entrada
está aqui no pino 3, certo? Como você pode observar. E a entrada B está aqui no nosso pino 6, beleza? A saída do meu circuito, eu posso pegar aqui tanto do pino 2, quanto do pino 13, quanto do pino 4, que estão conectados, tranquilo? Então esse aqui é o circuito que implementa a nossa porta lógica NAND, certo? Vamos lá então montar e verificar os nossos resultados. Bom, eu já montei aqui na protoboard o circuito que implementa a porta lógica NAND utilizando o CMOS, certo? Foi o circuito que eu acabei de te mostrar no diagrama. Estou utilizando aqui o CI CD4007, certo? E utilizando aqui como referência o chanfro do meu CI, certo? Esse chanfro aqui, eu fiz as conexões conforme eu te mostrei no diagrama do circuito, no esquemático desse circuito aqui, tá certo? Olha só, aqui no pino 14 eu vou ter a fonte do meu primeiro PMOS, tá certo? Ela está conectada aqui no VCC por meio desse fio vermelho, certo? Por meio desse jumper vermelho. E esse jumper verde faz a conexão entre o pino 14 e o pino 1, que é a fonte do meu segundo PMOS, tá certo? Os drenos desses dois PMOS também estão conectados por meio desse jumper preto aqui, certo? Os pinos 13 e 2, tá legal? Do pino 2 para o pino 4, eu tenho esse jumper azul, certo? Aqui embaixo, fazendo a conexão entre os meus PMOS e o meu primeiro NMOS, tá legal? A conexão entre os pinos 5 e 8 é feita por esse jumper preto aqui, certo? Está conectando a fonte do meu primeiro NMOS com o dreno do meu segundo NMOS, tá legal? E a fonte do meu segundo NMOS, o pino 7, está aqui no terra do nosso circuito, certo? Por meio aqui desse jumper preto, tá legal? As entradas do meu circuito estão localizadas aqui no pino 3, certo? Vai ser a minha entrada A, esse jumper verde aqui, e esse jumper cinza representa aqui a minha entrada B, que está aqui no pino 6, tá legal? A saída aqui do meu circuito, eu estou coletando aqui do meu pino 13, por meio desse jumper branco aqui, certo? Que está conectado ao meu multímetro, beleza? Então esse aqui foi o meu circuito, eu vou ligar aqui a minha fonte de tensão, vou ligar o meu multímetro, e a gente vai realizar os 4 testes da nossa porta lógica NAND, beleza? Liguei aqui a minha fonte de tensão, liguei o meu multímetro, e olha só, estou realizando aqui o meu primeiro teste. O meu primeiro teste é com A e B com 0 volts, certo? A e B com nível lógico baixo. E aí, na minha saída, eu vou ter aproximadamente 5 volts, que é o valor de VCC, certo? O valor do VCC que eu estou utilizando aqui. E, portanto, representa um nível lógico alto. Então, assim como a gente viu na tabela da verdade, quando a gente tem 2 níveis lógicos baixos, certo? Aqui nas nossas entradas, na nossa saída, a gente tem um nível lógico alto, beleza? Então, no nosso primeiro teste, o nosso circuito está funcionando corretamente. Agora, olha só, eu conectei aqui o meu jumper verde, certo? A minha entrada A, no meu VCC. B permanece em 0 volt. E aí agora a gente tem um nível lógico alto na nossa entrada A e um nível lógico baixo na nossa entrada B. E a nossa saída permanece no nível lógico alto, assim como a gente viu na tabela da verdade da porta lógica NAND, certo? A gente tem um nível lógico baixo na nossa entrada B e, portanto, na nossa saída a gente tem um nível lógico alto, beleza? Para o nosso terceiro teste, a gente tem agora A de volta ao nível lógico baixo e B agora com um nível lógico alto. Na nossa saída permanece o nível lógico alto, certo? Então, o nosso terceiro teste também deu certo. Quando a gente tem um nível lógico baixo em A e um nível lógico alto em B, a nossa saída permanece com o nível lógico alto, beleza? Para o nosso quarto e último teste, agora a gente tem as nossas duas entradas em nível lógico alto. E olha só, a nossa saída tem um nível lógico baixo, tá legal? A e B estão conectados aqui em VCC e a minha saída tem 0 volts, certo? Nível lógico baixo. Então aqui no nosso quarto teste também tivemos o mesmo resultado que a gente esperava pela tabela da verdade da porta lógica NAND. Quando nas nossas entradas temos nível lógico alto, certo? Tanto A quanto B tem aqui 5 volts. Na nossa saída a gente vai ter um nível lógico baixo, como você pode ver aqui, 0 volts, tá certo? Então a gente fez os 4 testes aqui para a nossa porta lógica NAND e verificamos os resultados. Nosso circuito está funcionando corretamente. Bom, pessoal, a nossa aula fica por aqui. Eu espero que você tenha entendido todos os conceitos. Se ficar alguma dúvida, comenta aqui embaixo para que a gente possa interagir com você e tentar sanar essa dúvida, beleza? Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com seus amigos, beleza? Bons estudos para você e até a nossa próxima aula.